A estreia de Sandman trouxe uma ótima oportunidade para conhecer outros trabalhos do Neil Gaiman na TV. Por isso, no vídeo de hoje, vou apresentar ou relembrar, caso você já conheça, Neverwhere, Lugar Nenhum. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Na metade dos anos 90, o Neil Gaiman já era um autor bastante estabelecido dentro do mundo dos quadrinhos. E o nome dele começava a se despontar também como uma promessa na literatura. Tentando se envolver mais com outros processos criativos, como por exemplo a televisão, o Neil Gaiman apresentou um projeto para a BBC chamado Neverwhere, uma história que ele havia desenvolvido com Lenny Henry, um ator e comediante bastante respeitado lá na Inglaterra e que inclusive está agora interpretando um dos pés peludos na série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. No comecinho dos anos 90, o Lenny Henry teve uma ideia de criar uma história sobre o submundo de Londres, mas vivenciado a partir de moradores de rua, e foi conversar com o Neil Gaiman. O Neil Gaiman gostou mais ou menos da ideia, mas não gostou da noção de ter moradores de rua romantizados demais, porque ele achava que poderia deixar toda a situação deles muito descolada, e aí talvez até fazer com que os jovens que fossem ali ler essa história ou assistir essa história pudessem ter uma ideia errada disso tudo, uma ideia romantizada dos moradores de rua. Pensando nessa história, o Neil Gaiman então resolveu colocar um elemento de fantasia ali, que é uma coisa que obviamente ele entende muito bem, Já estava escrevendo Sandman, que é um grande título da fantasia urbana, ou seja, que traz elementos de fantasia clássica para uma ambientação contemporânea. Ele trouxe mais ou menos a mesma estrutura para Neverwhere, que depois ele ofereceu para a BBC para ser transformada numa série de TV. Para criar Neverwhere, o Neil Gaiman se envolveu numa pesquisa muito grande sobre as origens de Londres, porque em Neverwhere a gente tem um conceito bem interessante que é o da Londres de cima e o da Londres de baixo. Londres de cima é a Londres que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que existe. A Londres de baixo, uma versão do submundo de Londres habitada por pessoas com poderes mágicos, criaturas mágicas e tudo aquilo que a gente gosta de elementos de fantasia. E o Neil Gaiman teve uma ideia muito interessante em Neverwhere, que foi pegar nomes de lugares de Londres e dar uma base de fantasia para eles, trazendo personagens mágicos da Londres de baixo, sendo os personagens que têm os nomes desses lugares, como a Earl's Court, por exemplo, ou o Old Bailey, que são locais muito famosos de Londres e que na história ganham ali vida de fato. E essa pesquisa realmente foi bastante extensa. O Gaiman não só foi atrás das origens reais dos locais, como também das lendas envolvidas nesses lugares, para poder dar substância dentro da história que ele queria contar. E também, praticamente, fazer uma grande carta de amor à cidade de Londres, uma cidade que pulsa vida. A série acompanha o Richard Mayhew, um sujeito ali em Londres envolvido num trabalho corporativo muito chato, mas que é a vida dele, Ele tem uma noiva que não gosta muito das manias dele e apesar de ser bem visto no trabalho, ele desempenha uma função muito rotineira e entediante. Aí, uma noite, ele está passeando com a noiva e se depara ali com uma garota deitada no chão, ensanguentada, e ele resolve ajudar essa garota. Para total espanto da própria noiva, ele abandona a noiva ali no meio da rua, leva a garota para casa para cuidar dos ferimentos dela, porque ela pede para ela não ser levada para outro lugar, para hospital, coisa do tipo. E aí as coisas começam a virar de ponta cabeça na vida do pobre Richard Mayhew, que da noite para o dia passa a ser completamente ignorado pelos moradores da Londres de cima, como se jamais tivesse existido, como se jamais tivesse conhecido essas pessoas. Até mesmo a noiva dele o ignora completamente quando ele vai fazer uma visita para ela. A garota em questão, a garota que ele salva, é a Porta, habitante da Londres de baixo, que consegue fugir para Londres de cima depois de ter sua família completamente assassinada por dois capangas extremamente cruéis. Em busca da verdade sobre a morte da família, a Porta acaba envolvendo o Richard em toda uma aventura realmente digna dos melhores livros de fantasia. E o Richard é, obviamente, um verdadeiro peixe fora d'água na Londres de baixo e precisa aprender a viver por ali e enfrentar os desafios que vão ser colocados à sua frente. É uma história sobre adequação.
o Richard é um personagem que, nitidamente, apesar de ter acostumado com a vidinha monótona dele em Londres, está destinado a coisas maiores, mas ele ainda não sabe disso. E ao longo de toda a trama, a gente vai acompanhando a evolução desse personagem, que acontece conforme a história vai se desenrolando e novos personagens vão se juntando a essa jornada, com destaque para a Caçadora e para o Marquês de Carabás, dois personagens que se unem ao Richard e à Porta em busca da verdade sobre o que realmente aconteceu com a família dela. Neverwhere é uma minissérie que junta diversos gêneros, tem um pouquinho de comédia, tem, obviamente, toda a questão do cenário de fantasia, mas também tem drama, tem ação, tem suspense, e isso ocasionou para o Neil Gaiman uma certa dor de cabeça em encontrar um diretor que pudesse transitar por todos esses gêneros de forma razoável, né? Durante o processo para a escolha de alguém para dirigir essa minissérie, o Neil Gaiman teve que recusar vários nomes ali que foram fazer entrevista com ele, mas que falavam durante a entrevista que achavam aquilo um pouco misturado demais. Era só dizer isso que o Neil Gaiman já dispensava, mas ele finalmente encontrou um nome para dirigir a minissérie, que foi o Dewey Humphreys. Um diretor aí que tem vários créditos não só na TV, como também participando de produção de vários filmes na Inglaterra, inclusive alguns do 007, lá da época do Roger Moore. Aí, com tudo pronto para começar a rodar Neverwhere, o Neil Gaiman teve um contato com o que é a produção de TV. E eu acho que é por isso que ele demorou tanto para aceitar algo em relação ao Sandman, porque ele viu que a coisa não era tão simples como ele estava imaginando. A começar pela produção da série em si. A BBC não queria rodar a série em película, em 35mm, mas prometeu para o Neil Gaiman que, embora rodasse em vídeo, o material depois seria transferido para filme para dar uma característica de filme, uma cara, uma textura de filme. No meio das filmagens, a BBC avisou que não faria isso mais, que custaria muito caro e que não valeria a pena, e soltaria o negócio mesmo finalizado em vídeo. O problema é que toda a equipe de fotografia da série havia preparado a iluminação, os cenários, a maquiagem, as roupas, para ser finalizado em 35mm. Existe uma diferença na forma como você faz a iluminação de algo que vai ser rodado em 35mm ou finalizado em 35mm para algo que vai ser rodado em vídeo e finalizado em vídeo. Como já estava num processo de gravação muito avançado, não tinha como voltar atrás, refazer, e também não teria como parar naquele momento para repensar toda a questão da iluminação e no meio da série mudar a estética. Aí isso acabou gerando no material final um resultado um pouco estranho, que gerou na época uma certa crítica, não só por parte dos próprios críticos, mas como também por parte do público, que acharam aquilo meio esquisito. E de fato, essa questão estética acabou dando para a série uma cara de coisa mal feita, que obviamente não teria, embora fosse uma série com baixo orçamento para os padrões da época, a gente está falando de 1996, se a série tivesse seguido com os planos de ser transferida para 35mm, finalizada em 35mm, os efeitos visuais e a maquiagem, a iluminação teriam um aspecto diferente. Mas da forma como foi finalizado, a série ficou com cara daquelas novelas das mais mal feitas mesmo, o que é uma pena e que hoje em dia, quem for pegar para assistir, com certeza vai estranhar muito. Principalmente o público de hoje, que está tão obcecado com efeito visual, tão obcecado com produção, ao ponto de às vezes esquecer a qualidade da trama, a qualidade da direção, dos atores. E nesse sentido, Neverwhere não faz feio. O Neil Gaiman diz que se baseou bastante nos trabalhos do Gene Wolfe, um autor renomado que já trabalhou com fantasia, já trabalhou com vários gêneros literários, mas em Neverwhere a gente vê um pouquinho também de Douglas Adams, tem um quê de Guia do Mochileiro das Galáxias no personagem do Richard Mayhew. A gente vê um pouco também até de Doctor Who, série que depois, inclusive, teve episódio roteirizado pelo próprio Neil Gaiman. Neil Gaiman adora Doctor Who, ele já falou isso várias vezes. E no personagem do Marquês de Carabás e na forma como ele se relaciona com a Porta, lembra muito o tipo de interação que a gente vê do Doctor com suas companions, né, ou seus companions. Além disso, a série também tem suas influências em outras obras que falam de personagens sendo colocados dentro de um habitat do qual eles não pertencem,
ou talvez pertençam e ainda não saibam, né? Como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, ou Mágico de Oz. O arco dramático do personagem principal, do Richard, é muito bem desenvolvido e a gente vê ali um personagem que vai se transformando, que vai evoluindo como pessoa. Ele sai de um sujeito extremamente comum para alguém disposto a até cometer atos heróicos. E eu estou evitando dar qualquer spoiler porque eu sei que muita gente não conhece a minissérie, mas talvez conheça Neverwhere pela versão lançada como livro. O Neil Gaiman, percebendo como a BBC estava interferindo no andamento da série, ele resolveu começar a transformar aquilo num livro. E aí, um ano depois, em 1997, ele lançou o livro Neverwhere, que existe no Brasil, o Lugar Nenhum, né? Ele chegou a ser lançado no Brasil na edição preferida do Neil Gaiman, que é o texto integral que ele gostaria de ter levado para a TV, mas que não conseguiu. Anos depois, 2005, a gente teve uma outra adaptação de Neverwhere, dentro da mídia que revelou Neil Gaiman, né, dentro dos quadrinhos. Lançada na forma de uma minissérie em 9 edições, Neverwhere foi escrita pelo Mike Carey, que já estava bastante habituado a universos criados pelo Neil Gaiman. Mike Carey havia escrito por muito tempo a série do Lucifer, personagem que sai de Sandman e ganha seu próprio título dentro da Vertigo. E é a Vertigo que publica Neverwhere, também lançada no Brasil com o nome de Lugar Nenhum, pela Panini Comics, numa edição que compila as 9 edições, com capa dura, bem caprichada. Acho que você consegue encontrar por aí ainda essa edição de Lugar Nenhum em quadrinhos. E o quadrinho é muito legal, porque se no livro a gente tem a história que ele gostaria de levar, no quadrinho a gente tem uma tradução visual de como Neil Gaiman provavelmente imaginou que a série seria. Com a arte do Glenn Fabry, que era o capista de Preacher e que tem um traço inigualável, a gente consegue ter uma noção de como que poderia ter sido Neverwhere caso fosse levado a sério pela BBC, como merecia ter sido levado a sério pela BBC nos anos 90. É claro que, guardadas as devidas proporções, a maior parte das coisas mais fantasiosas provavelmente não teriam como ser totalmente traduzidas para o audiovisual dentro de uma série de TV da BBC em 1996. Mas é claro que poderia ter ficado bem melhor o resultado da minissérie, né? Outra coisa que o quadrinho faz é adaptar o livro e não a minissérie. Então a gente tem no quadrinho também uma fidelidade maior ao que o Neil Gaiman queria, inclusive corrigindo algumas coisas que a série trabalha que podem até ser consideradas furos de roteiro. Eu não vou falar o que é, mas se você for atrás do quadrinho, se você for atrás do livro, eu acho que você vai identificar. É lá para o final, quando a Porta faz uma revelação a respeito do diário do pai dela. Fique com essa informação se você for assistir a série e também for atrás do livro e do quadrinho. Com um elenco bem afiado, que tem aí nomes que vão desde o Peter Capaldi, olha só, citei Doctor Who agora há pouco, tem o Peter Capaldi fazendo uma participação bem grande na série, como um dos personagens ali, o Anjo Islington. Quem também está no elenco da série é a Laura Fraser, que aliás é o segundo crédito dela como personagem numa produção para TV. A Laura Fraser, para quem não está lembrado, não está ligando aí o nome à pessoa, é a Lydia de Breaking Bad e Better Call Saul. Ela apareceu nas duas séries, né, fazendo ali uma personagem bastante importante para o desenvolvimento da trama, principalmente em Breaking Bad. E como eu falei, o elenco está bastante afiado e provavelmente salva muito do que Neverwhere acabou sendo em sua versão finalizada. E dos nomes mais famosos envolvidos em Neverwhere, a gente pode citar a trilha sonora composta pelo Brian Eno, que era produtor do U2 na época, e a abertura toda desenvolvida pelo Dave McKean, o capista oficial dos quadrinhos do Sandman, parceiro de longa data do Neil Gaiman desde os anos 80. Particularmente, gosto muito dessa minissérie e acho que ela merecia uma segunda chance. Não só para ser conhecida em sua versão original, mas também merecia aí uma refilmagem. Hoje em dia, é óbvio, seria muito mais fácil, aí, entre aspas, de levar todo esse universo que o Gaiman criou, da Londres abaixo, para uma versão para TV que conseguisse capturar visualmente todas as ambições do Gaiman, né? Quem sabe isso não aconteça. Já se falou aí numa adaptação para filme, já se falou numa refilmagem, mas no fim, o que realmente saiu do papel foi uma versão para teatro e também um audiodrama, na mesma base ali do que o Gaiman fez depois com o Sandman. No audiodrama, inclusive, quem interpreta o Anjo Islington é o Benedict Cumberbatch e quem vive o Richard Mayhew é o James McAvoy. Enfim, a minissérie Neverwhere não foi lançada no Brasil, mas você consegue encontrar os episódios até aqui no YouTube. Mas ela já foi lançada em DVD
nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, talvez você consiga até encontrar esses DVDs aí à venda na Amazon. Eu acho que tem. Se tiver, vou deixar o link aí embaixo. De qualquer forma, a popularidade do Neil Gaiman com Sandman pode, quem sabe, despertar o interesse novamente em Neverwhere. O Gaiman tem série na Netflix com Sandman, tem série no Amazon Prime. Uma das duas bem podia pegar Neverwhere aí, investir uma grana e fazer uma minissérie bem legal, né? E aí, você já conhecia Neverwhere? Lugar Nenhum. A minissérie da BBC, não o material de livro e graphic novel. Se você já conhecia, se você já assistiu, fala aí embaixo, comenta o que você achou. E que outra obra do Neil Gaiman você acha que merece uma adaptação? Ou que até já teve uma adaptação, mas que talvez mereça uma segunda chance. Comenta aí, vamos continuar essa conversa depois do vídeo. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele novo fã do Neil Gaiman, com os antigos fãs do Neil Gaiman. São duas novas gerações surgindo aí, mostrando que o trabalho do cara realmente vale muito a pena ser conhecido. Compartilha porque vai que esse pessoal ainda não conhece Neverwhere. É uma boa oportunidade para conhecer. E se você gostou desse conteúdo e quer ajudar o Cine Alerta a manter os vídeos no ar, é muito fácil. padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso que ajuda a gente a manter a produção dos vídeos e também dos podcasts. Inclusive, tem podcast sobre Sandman estreando no dia que esse vídeo está indo para o ar. Então, entra lá no Spotify, procura por Cine Alerta, Sandman e escute o nosso podcast. Não deixe de ver o vídeo também que eu gravei a respeito da primeira temporada da série, beleza? Ah, e você também pode ajudar a gente comprando na Amazon pelo link que eu sempre deixo na descrição do vídeo. Valeu pela audiência, até a próxima!